Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, muitas notícias para poder passar para vocês, bastante conteúdo. Vamos falar bastante aí sobre o jogão de bola que vai acontecer no Maracanã amanhã entre Vasco da Gama e Sport. O Vasco com algumas dúvidas para esta partida. Temos novidades aí para falar com relação à proposta da 777 Partners. Vamos falar bastante aqui sobre a situação de saída de jogadores, chegada de atletas aí, dois velhos conhecidos do torcedor vascaíno falaram aí sobre um possível retorno. E a gente vai abordar aqui também a declaração que o técnico do Palmeiras deu referente ao Vasco da Gama, o Abel Ferreira. Então você que não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre o jogão de bola que acontece amanhã. Vasco da Gama e Sport. O Vasco vem de derrota, precisa se reabilitar urgentemente. O jogo aí contra o Novo Horizontino causou uma má impressão. O Sport, nosso adversário de amanhã, está aí a 3 rodadas fora do G4. Então, meus amigos, vai ser um jogo muito difícil. O Sport tentando retornar. Jogo confirmadíssimo no Maracanã, 16 horas, com transmissão da Rede Globo. O Vasco que pode ter até 3 desfalques para esta partida. Gabriel Dias e Nenê serão reavaliados no treinamento de hoje. E desfalque certo, Anderson Conceição, que foi expulso aí na última partida. Mas o que me preocupa mais nesse jogo é a arbitragem. Luiz Flávio de Oliveira, lá de São Paulo, árbitro que apesar de ser do quadro da FIFA, sempre prejudica o Vasco da Gama. Bom, com relação à situação aí de saída de jogadores, John Sanches, Zé Vitor, Luiz Henrique, Isaac, MT, Laranjeiras devem deixar o Vasco da Gama agora na próxima janela. Bom, com relação à proposta aí, o contrato da 777 Partners. Tomamos conhecimento hoje pela manhã que os conselheiros do Vasco não terão acesso à íntegra do contrato, assim como os sócios também não terão. Lamentavelmente, né, os sócios vão votar aí no escuro. Bom, o que era para ser alertado, nós já alertamos. Fato é que na próxima quinta-feira haverá uma reunião no Conselho Deliberativo para debate aí da proposta da 777 Partners. A tendência é que a votação não ocorra no próximo dia 7/7 às 19 horas. Deverá ser marcada uma nova data para que ocorra aí a situação da votação. Primeiro haverá uma discussão aí. Ontem o acordo da SAF foi apresentado para os poderes do clube e para a comissão de beneméritos, mas a proposta em si, o contrato, a gente não vai ver. Bom, meus amigos, seguindo aqui sobre a situação aí
de reforços no Vasco da Gama. A gente viu dois atletas aí muito conhecidos do torcedor vascaíno falando sobre um possível retorno. Ontem o Dedé, que está jogando lá no Atlético Paranaense, jogador que foi campeão pelo Vasco da Gama, ele disse que um dia, quem sabe, ele retorne aí para o Vasco da Gama. Ele que tem muito carinho aí pela torcida do Vasco, né? Ele falou que o Vasco sempre estará marcado. Jogador aí que foi oferecido ao Vasco da Gama, que quer retornar, já se colocou à disposição, é o Rossi. O Rossi quer voltar ao Vasco da Gama. O jogador não estaria dentro aí do perfil desejado pela 777 Partners, mas eu acho que apesar do Rossi ter uma certa idade, a empresa poderia abrir aí uma exceção, visto que o Rossi é um jogador aí que, deu liga com a camisa do Vasco quando passou por aqui. Bom, o Vasco continua mapeando aí o mercado sul-americano e a gente tomou conhecimento aí que Daniel Ruiz, jogador lá do Milionário, jogador novo, que está aí no perfil da 777 Partners, jogador até 24 anos de idade, assim como o Martim Ojeda, que está sendo disputado aí por vários clubes brasileiros, entre eles o Botafogo, está especulado aí no Vasco da Gama. Mas a situação aí do jogador do Milionários, Daniel Ruiz, ele já teria até recebido uma proposta do Vasco da Gama. Lembrando que a prioridade para essa janela, que vai começar agora no dia 18, é 2 laterais, ponta e também centroavante. Deve chegar aí uns 4 reforços. E meus amigos, a situação aí do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Ontem, mais uma vez, o Abel Ferreira se derreteu falando do Vasco da Gama, expôs aí o carinho que os portugueses sentem pelos gigantes da colina e, sobretudo, disse que está na torcida. O Vasco é gigante, que ele vai ficar lá torcendo bastante para que o Vasco da Gama garanta o seu acesso aí para a Série A. Legal a gente ver esse respeito aí do Abel Ferreira, que estava lá no PAOK, está fazendo sucesso, na minha opinião, o melhor técnico do Brasil aqui em atividade, né? O Vasco trouxe o Léo Matos do PAOK, o técnico estava dando lá molinho. Um técnico que é até barato para o Palmeiras e está ganhando tudo aí pelo retorno que ele dá. Bom, mas essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Janela vai abrir, reforços deverão chegar aí e a gente precisa bastante. Mas essa situação aí da proposta da 777 Partners, da gente não poder ver, é lamentável. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!